Eu queria saudar aqui o nosso Antônio, que presidindo essa central, deu a sua alma, deu a sua vida, né? Dedicou todo o seu tempo na construção desta que é das centrais a mais trabalhista. Se não for a única. Como? Se não for a única. Parece que é a única, né? Parece que é a única, mas comprometida. Perfeito. Né? Comprometida com o nacionalismo, comprometida com a defesa dos interesses da soberania nacional e comprometida com os interesses dos trabalhadores brasileiros. Eu me sinto muito honrado, Antônio, de poder estar aqui hoje, participar desse evento que eu sei está sendo altamente proveitoso, porque nesse momento difícil da vida nacional, você conseguir reunir tantos trabalhadores do Brasil inteiro para estabelecer um planejamento, para estabelecer ações que os trabalhadores têm que fazer na rua, em qualquer lugar, qualquer setor de trabalho, enfim, ele tem que estar permanente, constantemente ativo e esperto, porque nós vivemos, como eu disse, um dos momentos mais difíceis da história do nosso país. E nós que temos uma história toda comprometida com os trabalhadores brasileiros. As nossas maiores lideranças, elas deram em holocausto a liberdade, a pátria, a democracia, as suas próprias vidas. Getúlio deu um tiro no coração para impedir um golpe que se efetivou 12 anos depois. Mas mais do que de impedir um golpe, impedir a retirada, o retrocesso nas conquistas dos trabalhadores brasileiros, na defesa da Petrobras. Tivemos mais um presidente da República também comprometido com os trabalhadores. E pelo fato de ser comprometido com os interesses dos trabalhadores brasileiros, foi deposto também, que foi o presidente João Goulart. Não pelos seus defeitos, mas pelas suas virtudes e suas qualidades. Procurado pelo comandante do 2º Exército, naquela época sediado em São Paulo, o comandante do 2º Exército propôs ao presidente João Goulart: Jango, ele solta um manifesto contra a manifestação dos sargentos, dos marinheiros, e desestimulando, desencorajando e desautorizando as paralisações feitas pelos trabalhadores, as manifestações feitas pelos trabalhadores a partir do grande comício da Central do Brasil, que ele garantiria o Jango no poder. O presidente Jango, é público e foi publicado na mídia da época, ele disse: eu prefiro cair, mas ficar ao lado daqueles aos quais eu tenho compromisso e daqueles que me colocaram aqui como presidente da República. Fizeram contra o nosso maior líder, companheiro Leonel Brizola, uma campanha onde todos os meios de comunicação, toda a direita, todo o sistema financeiro, todos aqueles comprometidos com a reação, procuraram desconstruir o companheiro Brizola. Uma campanha em que não tinha minuto de reserva, era permanente e constante, porque exatamente o companheiro Brizola defendia e fez da sua vida um instrumento de luta em favor da soberania nacional, da defesa dos trabalhadores, da defesa das conquistas e da construção de um país justo, democrático, popular e socialista. O que nós assistimos hoje não é nada mais do que a repetição da história. Muda apenas o palco, mas os atores são os mesmos. É o neoliberalismo, é o capitalismo internacional que tem plano de dominação. Sempre tiveram. A política de dominação imperialista, ela se faz presente no mundo todo e tem permanentemente imposto a governos populares
a governos progressistas até, derrotas impedindo que o povo brasileiro e o povo dessas nações avancem. E não adianta conciliar, porque não há conciliação. Os interesses são conflitantes, é luta de classe. E a luta de classe não tem acordo. A luta de classe se dá pela dominação. E eles, desde que a União Soviética acabou, desde que o Muro de Berlim caiu, o neoliberalismo aproveitou um discurso de que acabou a luta de classe, de que não há mais direita nem esquerda, que é tudo igual, e sendo tudo igual, eles aqui vão mandar. E impuseram ao mundo inteiro um discurso que muitos de nós, até muitas vezes os companheiros nossos, há muitos trabalhadores mesmo repetem o discurso da Globo, da Veja, dizendo que agora acabou a luta ideológica e que nós devemos viver igual, sem disputas, sem lutas. E nós assistimos todo dia uma ação imperialista em algum país do mundo, tentando dificultar a liberdade, o progresso e a organização das populações desses países. Então, hoje eu tinha até escrito aqui algumas anotações, mas depois que ouvi um trecho e os aplausos que foram dados ao nosso camarada americano, eu até pensei que ia ser vaiado, né? Dado o sucesso que ele conseguiu na defesa das posições que ele, melhor do que cada um de nós, conhece, porque ele vem da pátria-mãe, dos Estados Unidos, e lá ele tem as informações até melhores do que nós, da ação do governo americano, do imperialismo americano sobre o resto do mundo. Mas eu queria aqui apenas também falar de um outro assunto, companheiros, porque o trabalhismo vocês conhecem, a luta histórica do trabalhismo e o resumo do trabalhismo, da geração, da criação, por exemplo, da legislação trabalhista, do descanso semanal, do voto das mulheres, da CLT, enfim, de todos esses avanços e conquistas foram resultados da ação desse que foi o maior dos estadistas brasileiros, admirado pelo povo e odiado pelas elites. Mas de todos os atos praticados pelo Vargas, o que mais representou a defesa da soberania foi a Petrobras. E ela foi resultado de uma campanha empreendida pela população brasileira, especialmente pelos jovens. Eu que não sou, e venho de longe, não sou de pouco tempo atrás, eu ainda participei da campanha do Petróleo Nosso. A nação inteira, através das universidades, dos sindicatos, através das organizações da Central Única dos Trabalhadores, que na época era a que existia no Brasil, realizaram grandes manifestações e fizeram com que a Petrobras criada, a luta empreendida pelos interesses capitalistas, não conseguisse o sucesso de acabar com a Petrobras. Mais recentemente, vivemos aí o neoliberalismo do governo do Fernando Henrique Cardoso, sob a alegação de que o Brasil tinha que abrir, que nós vivíamos, que a economia tinha sido universalizada, nós tínhamos que abrir, sob pena de que não abrindo não teríamos investimentos. Ele chegou ao ponto de dizer que o seu governo ia acabar com a Era Vargas, e apagar da história a Era Vargas. E fizeram de tudo para tentar alcançar exatamente. As estatais avançaram sobre muitas delas. Três grandes obras do presidente Vargas, que foram fundamentais para a construção do Brasil moderno, do desenvolvimento nacional, Volta Redonda, Vale do Rio Doce, por exemplo, eles conseguiram, através de modelos aprovados pelo nosso Congresso Nacional, doar esse patrimônio fabuloso da população brasileira, porque os valores pagos por essas empresas foram insignificantes. Então, eles avançaram, mas não conseguiram alcançar o seu objetivo mais importante, que era a Petrobras. E agora eles conseguiram. A aprovação ontem no Congresso do Senado Federal da proposta apresentada pelo senador Serra. E o Serra
eu creio, tenho quase certeza, era o presidente da UNE. Não na data da criação da Petrobras, mas na luta do petróleo nosso, ele era presidente da UNE. E estava na rua, lutando contra os interesses do grande capital imperialista. E agora se serve ao triste papel de apresentar um projeto de lei que extingue com o monopólio estatal. Eles alegam, não, mas nós estamos apenas abrindo pedaços, nós estamos fazendo uma concessão para atrair investimentos. Como eles estão defendendo, eles mudam inclusive a terminologia, vão vender os ativos da Petrobras. O povo não entende o que é o ativo da Petrobras. Então, a aprovação dessa medida, acabando com o monopólio do petróleo da Petrobras, especialmente do programa, como é que chama? O pré-sal. Isso é um escancaramento para o fim do monopólio estatal. O fim do monopólio estatal. Porque eles não vão fazer as coisas, não sabem que não pode fazer abruptamente, mas vão gradativamente. Aprova aqui um pedacinho, aprova outra lei ali, vão abrindo, depois de abrir, você não tem mais como conseguir fechar. Então, companheiros, eu acho que o mais importante hoje aqui é fazer com que os trabalhadores brasileiros se alertem para isso. Porque isso significa o fim da soberania nacional. Isso significa o fim do orgulho nacional. Porque mais ações iguais a essas nós vamos cedendo e vamos capitular. Estamos capitulando e isso não é admissível num país detentor de tantas riquezas. Um país que tem como tarefa líder natural de um continente. Nós não podemos dar um mau exemplo, né, para os países irmãos da América Latina, da América do Sul, de que o Brasil sucumbiu, de que o Brasil entregou os pontos, de que o Brasil não resistiu, não reagiu na defesa dos seus interesses do povo brasileiro. Então, acho que aqui, Antônio, o mais importante de tudo isso é a gente reagir a isso. Ir para a rua. Os trabalhadores têm que ter em conta que o regime democrático brasileiro está vivendo uma grave crise. O que nós vivemos hoje no Congresso Nacional, uma crise política que afetou a economia, está afetando a economia, e que nós temos que reagir a isso tudo sob pena de botar em risco a democracia. Quando diz, não, mas a democracia está consolidada, não está consolidada. A consolidação do regime democrático não se faz com as políticas adotadas neste país, onde se prolifera partido político, 30, 40 partidos políticos, confunde a opinião pública, não tem nenhum, na sua maioria absoluta, nenhuma definição ideológica, não defende causa, não sabe para que ele foi organizado, senão como sigla de aluguel. A democracia ela tem que ter um instrumento mais forte, e o instrumento da democracia é o partido político. Nós temos que ter um limite de partido na medida em que também represente as tendências nacionais, aonde a população pode se engajar num partido. E é a função principal da população se engajar no partido político, qual seja a sua ideologia, mas ele tem que militar, ele tem que, através do partido, consolidar, e não se chega ao poder a não ser através do partido, e através do partido, da defesa das suas teses e das suas posições, é que nós possamos convencer a população ao apoiar essas propostas, apoiar também a execução do governo, apoiar também no governo que as medidas propostas, que as ações propostas, elas tenham solução, elas tenham continuidade e tenham execução. Portanto, eu queria conclamar aos companheiros de que nós temos que nos organizar, voltar para as ruas, porque a democracia é o mais importante instrumento dos trabalhadores. Não há instrumento mais importante do que os trabalhadores, a rua. Não há local mais importante do que a rua, é na rua que o trabalhador reivindica, é na rua que ele protesta, é na rua que ele faz o quebra-quebra, é na rua que ele conquista os avanços econômicos e sociais. Então, a democracia se faz através da liberdade, e a liberdade é inegociável. O nosso partido ainda está no governo, e muitos ainda criticam, mas o PDT, que não tem nenhum envolvimento com o mal feito,
mantém apoio ao governo da presidenta Dilma. O nosso apoio não é ao governo do PT. Nosso acordo não é com o PT. O nosso apoio é com a legalidade. Porque qualquer ato de força que representa a retirada da presidenta Dilma do governo é um golpe. Porque não se sustenta até hoje. E não há até hoje nenhum motivo moral, ético ou legal pela seu afastamento. Então, a nossa presença ali é a legalidade, até porque nós somos o partido da legalidade. Vocês estão lembrados pela história, muitos participaram, em 61, o presidente João Goulart, impedido de assumir o governo da República pelos militares, sob a alegação de que ele era comunista por estar chefiando uma delegação na China, o nosso companheiro líder maior, Leonel Brizola, através de uma rádio, a Rádio Farroupilha, emocionou a nação, impôs a posse do presidente João Goulart na presidência da República, respeitando o clamor do povo brasileiro. Então não é a primeira vez que o povo, nem a segunda, nem a terceira que o povo foi para a rua, brigar pelas suas causas, pelos seus direitos e pelas suas conquistas. Então, Antônio, meus parabéns aí pelo Congresso, parabéns pela tua central, né, que professa e defende com intransigência esses princípios. Esses princípios são inegociáveis, eles são a fonte capaz de levar o Brasil e alavancar o Brasil para a construção de um país mais igual e mais justo. Falta muito ainda. Temos ainda muitos parceiros, companheiros na exclusão. Avançamos. Criamos aí, nos 10 últimos anos, 30 milhões de novos postos de trabalho. 50 milhões de brasileiros ingressaram na classe média. As políticas de inclusão social, de distribuição de renda, é um fato concreto. O Brasil hoje não tem por que ter nota de desclassificação dessas agências a serviço do grande capital financeiro internacional. Porque até o Brasil nunca teve a reserva que tem hoje, 370 bilhões de dólares. Somos o terceiro credor da dívida americana, que cobre qualquer dívida que o Brasil possa contrair. Mas nós estamos assistindo um episódio de parece que o mundo acabou. Exatamente pelas mesmas forças como eu aqui me referi. As mesmas forças que mataram Getúlio, que depuseram o Jango, que desconstruíram o Brizola, estas mesmas forças hoje querem impor. Porque a retirada da presidenta Dilma, da presidenta da República, representará um golpe, porque nós não temos hoje um líder capaz de emocionar a nação. Nós estamos órfãos de líder. Que falta faz o Brizola hoje? Que falta faz o Brizola? E não temos um partido capaz também de emocionar a nação. Então nós vamos correr um risco enorme de ter retrocessos no campo democrático. Então, o dia agora é importante. Esses dias são decisivos para nós, de a gente não aceitar aquilo que historicamente essas forças conservadoras têm permanentemente e sucessivamente impedindo os avanços das conquistas dos trabalhadores brasileiros. O trabalhador não pode ser passivo, omisso, ausente, porque se ele é a causa principal da construção da riqueza nacional, se pelo seu esforço ele constrói esse gigante que é o nosso país, ele tem também que na rua reivindicar os direitos que ele tem de ser partícipes também da discussão, da destinação desses recursos, da onde esses recursos devam ser investidos no sentido de não só em benefício próprio, mas a solidariedade dos trabalhadores que tem que haver no mundo inteiro e do Brasil, de buscar os seus irmãos, buscar aqueles brasileiros que ainda não tiveram oportunidade. Então, parabéns a vocês, sucesso. Desculpe aí o tempo que eu ocupei de vocês, mas dizer que nesse período que eu estive no Ministério do Trabalho, eu procurei lá ser coerente com aquilo que a minha vida sempre me determinou. Defender os trabalhadores, defender os interesses daqueles que precisam do Estado para, na negociação. Embora nós tenhamos hoje uma categoria de trabalhadores, boa parte delas já na classe média, mas ainda temos muita contradição. Na hora em que você senta na mesa, na hora que você vai buscar os seus direitos,
o poder econômico ainda muito forte e muito organizado e muito articulado, né? E procura diminuir, procura desunir e procura desfazer as lutas do nosso povo, especialmente dos trabalhadores. Então, muito sucesso para vocês, que vocês saiam daqui mais enriquecidos. Não há nada mais importante do que a politização dos trabalhadores. Os trabalhadores têm que ser agentes ativos da vida do seu sindicato, da sua categoria. Ele tem que participar efetivamente para que eles saibam dos seus direitos, da onde pode alcançar, das conquistas que ainda precisam vir, para que nós possamos, então, como eu digo, construir esse país justo, igual e democrático. Então, parabéns, boa noite a todos vocês e tenham um excelente congresso.